Olá pessoal, professor Helder por aqui, dando continuidade aos nossos estudos aqui sobre programação. Nesse vídeo aqui a gente vai ver um pequeno upgrade que a gente pode fazer na nossa estrutura do operador condicional. Então nos vídeos até agora, né, nessa trilha do if, né, a gente já viu que tem o if, a gente viu que a gente pode usar o else, né? Então se alguma coisa for verdade, executa um bloco, caso contrário, executa o outro bloco, né? Que é o else ali. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente tem duas ou três ou às vezes quatro N condições, né? Então às vezes para a gente conseguir montar essas N condições, acaba que fica uma estrutura de if, else, if e uma estrutura de um monte de if, else dentro de else, que acaba aninhando bastante e nem sempre o código fica legível e nem sempre resolve bem o nosso problema. Tá? Então tem uma estrutura que a gente pode usar para isso, que é a junção, é o else if em um só comando. Né? A maioria das linguagens de programação tem isso. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona aqui no Python. Tá? Então, para a gente conversar sobre isso, eu fiz um upgrade no exemplo do último vídeo, né, que era aquela questão das bandeiras para cobrança de energia elétrica. Então eu fiz um upgrade no sentido assim, olha, agora a gente vai considerar quatro bandeiras, tá? A bandeira verde, a amarela, a vermelha e a laranja, tá? Essas quatro aqui. Então vejam que por eu considerar essas quatro bandeiras, agora só um if e um else já não me resolve, né? Porque eu preciso verificar se a bandeira for a verde, vou usar um multiplicador. Se a bandeira for amarela, vou usar outro. Se for laranja, outro. Se for a vermelha, outro multiplicador. Então, vocês já devem estar espiando no código, vocês podem observar que a estrutura ficou bem aninhada ali, já vou passar por ela. Então, como a gente tem quatro opções aqui, para essas quatro não vai dar só com if else, a gente precisou alinhar de alguma forma. Então esse é um exemplo bacana da gente usar esse else if junto, tá? Mas primeiro vou mostrar aqui como fica e já fazer alguns destaques aqui dessa parte aqui para vocês, tá? Então, turma, começamos aqui com o seguinte, né? Aqui a gente está pegando a entrada direto em que o usuário vai informar uma bandeira, verde, amarela, laranja ou vermelha, alguma dessas aqui, tá? E a gente vai usar essa informação textual, por isso que aqui a gente não está fazendo conversão nenhuma, né, que nem no vídeo anterior. Aí a gente vai verificar o seguinte, se a minha bandeira for verde, vou manter o meu multiplicador sem aumento nenhum, né, então ele fica aqui em 1.0, lembrando, o nosso multiplicador ele é usado aqui no final, ó, aqui no final para o cálculo do total, então a gente precisa ter alguma informação aqui dentro desse multiplicador para o nosso programa funcionar. Então a gente começa aqui. Se a bandeira for verde, então a gente usa o multiplicador valendo 1. Se não, aí agora é que entra, vejam, esse bloco inteiro, aqui ó, que eu selecionei, todo esse bloco é o bloco do senão desse if aqui. Então vejam que eu fui obrigado a colocar minhas outras condições aqui dentro. Não tá errado, viu, pessoal? Esse código aqui funciona. Só que às vezes ele não fica tão prático, ele não é tão legível. Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então, se não for a bandeira verde, o que eu preciso fazer? Posso começar verificando aqui a amarela, tá? Então, bom, se for a amarela, eu faço o aumento de 5%, né, no meu multiplicador aqui. Se não, então não é bandeira amarela. Se não, olha, será que é a bandeira laranja? Faço mais um if aqui. Se for a bandeira laranja, aumenta 7%. Não, não é a laranja. Se não é a laranja, preciso verificar se é a vermelha. Tá? Então, se for a bandeira vermelha, eu vou fazer um aumento de 10%. Se não for a vermelha, aí eu vou só avisar aqui, olha, bandeira inválida, utilizando o valor da bandeira verde, que aí eu coloco o valor aqui no multiplicador em 1.0, tá? Então vejam aqui que no caso da gente ter a bandeira vermelha ou a bandeira inválida, a gente fez todas essas verificações aqui, em cada um dos ifs,
nós fizemos a verificação, né, que é realmente como funciona o if, né, e o if com o else, a gente vai sempre indo no caso contrário, quando a primeira condição não é satisfeita, é assim mesmo. Tá? Agora, se nós tivéssemos entrado direto aqui na bandeira verde, a gente atribuiria o valor 1 para o multiplicador e o código já iria direto aqui para a linha 21. Tá? Do mesmo jeito aqui que se a gente entrasse com a bandeira laranja, eu ia verificar primeiro esse if aqui, depois eu ia entrar no else, ia verificar esse, ia entrar no else, entrar neste if aqui, nesse if entrou, então atribuo o valor de 7% e no que eu faço essa atribuição o código já sai do bloco, né, sai desse bloco aqui, ele termina, aqui não tem mais nada no bloco anterior e vem direto aqui para a linha 21, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? Esse código tá ok, viu? Ele funciona, vocês podem fazer assim, se isso fizer sentido na cabeça de vocês. Mas, como às vezes a gente tem mais do que uma condição, e realmente é uma lógica mais simples, é só resolver essa questão das condições. Então, tem um comando que seria nós juntarmos aqui, ó, ao invés de eu fazer else, abrir um bloco e depois colocar um if, a gente pode juntar, eu posso fazer o else if ao mesmo tempo, tá? Então vou modificar o código aqui direto, ó. Então seria eu fazer o seguinte, ó, else if, e aí eu colocar a condição. Aqui no Python, na maioria das linguagens tem uma sintaxe que muda um pouquinho. No Python, ao invés de a gente usar else if aqui, a gente vai usar elif direto. Ó, então, aqui é o atalho para o else if. Ó. Então, eu tenho else if, bandeira amarela, faz tal coisa com o multiplicador. Então, a gente pode ver que a gente vai ficar tudo alinhado com o primeiro if. Né? E aí eu não preciso ficar abrindo else e colocando um if, abrindo else e colocando if. Se a gente tiver uma situação dessas aqui, né, parecida com essa, a gente pode simplesmente usar aqui, ó, o else if, tá? O elif da mesma forma como a gente estava fazendo antes. Vejam que eu mantive a mesma condição, só estou usando o elif e aí a gente só precisa tomar cuidado, né, e de deixar o alinhamento, né, o início dos blocos no lugar certo aqui, né? Porque a gente sabe que os blocos eles estão alinhados aqui com os dois pontos que a gente está usando. Então vocês vão ver que o código agora ele vai ficar um pouco mais simples, né? Ele vai ficar mais legível, tendo em vista que se não for verde, já testo amarela, já testo laranja, já testo vermelho e assim por diante. Então aqui no nosso último teste, que é o da bandeira vermelha, a gente ainda pode usar o else, tá? Normalmente. Então vou usar aqui um caso contrário. Então se nenhuma das alternativas foi verdade, aí eu tenho a certeza que eu vou colocar aqui o valor de 1.0 para o meu multiplicador. Legal? Então vocês vejam que aquele código que antes ficou todo aninhado, né, ele foi vindo aqui para a diagonal, às vezes atrapalha um pouco da leitura, mas uma coisa que atrapalha é a gente precisa digitar um pouco mais e tomar mais cuidado com o alinhamento. A gente pode substituir isso pelo else if aqui direto, tá? Então vocês vejam que a gente deixou tudo alinhado aqui junto com o primeiro if, né, que é algo que faz sentido uma vez que a gente está fazendo os testes com a mesma condição. Né? Então eu digo que faz sentido, mas a gente pode usar as condições que quiser, né? Mas faz sentido de acordo com o que a gente precisava fazer neste programa em questão, tá legal? Então agora, pessoal, se nós rodarmos o nosso programa aqui, tá? Só para a gente dar uma olhadinha, vamos supor que eu coloque aqui a bandeira qualquer, que é uma bandeira que a gente não tem disponível. O que vai acontecer? Bandeira inválida utilizando bandeira verde. Então, como eu não entrei em nenhuma das condições anteriores, a gente veio direto aqui para o else, e eu estou usando agora um multiplicador de 1.0. Então, eu vou colocar aqui o consumo de 100 kWh, aí deu os R$50, né? A gente pegou aqui o valor do quilowatt-hora, multiplicou pelo consumo e usou o nosso multiplicador aqui no final, tá? Da mesma forma, né, se a gente
executasse de novo aqui, vamos colocar a bandeira amarela, que é minha segunda condição, tá? A bandeira amarela não teve mensagem nenhuma, tá tudo certo. Por quê? Porque aqui eu não fiz print, não fiz nada. Poderíamos colocar, tá? Isso aqui é um bloco como qualquer outro. Aqui dentro, se a gente quiser colocar if, print, input, expressões, atribuição, tudo normal, tá? Da mesma forma como no if, funciona normalmente aqui. A gente pode colocar isso aqui é um bloco de código porque tenho 2 pontos e aqui, né, tem o nosso espaçamento. Então, tudo certo, tá? Problema nenhum nisso. Então aqui, vamos colocar o meu 100 e já fez o ajuste, né, considerando o aumento de 5%. Beleza, pessoal? Então, turma, videozinho mais curto aqui só para a gente fechar o nosso estudo do condicional, né? Então, resuminho aqui, a gente tem o if, que se a condição for satisfeita, a gente vai executar aquele bloco em seguida. A gente tem o else, que é o caso contrário, se a condição não for satisfeita, executa o que está no bloco do else. E agora a gente viu que a gente tem mais uma possibilidade que é o else if, o elif aqui no Python. Então, muito útil quando a gente tem mais do que uma condição que eu precise analisar, né? Então vai ficar if, else if, else if, else if, quantas forem necessárias, e aí por último o else, se a gente quiser, né? Porque esse else aqui, assim como antes, né? Assim como se vocês repararam no primeiro vídeo do if, eu não usei else, para deixar claro para vocês que ele é opcional. Então aqui o else continua sendo opcional, então se a gente não quiser, a gente não precisa usar o else. Só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai usar um condicional para mudar o valor de uma variável, e talvez eu precise desse valor. Então a gente tem que ter certeza que em algum ponto a gente dá um valor para a variável, caso contrário, a gente pode ter um erro, né? Por exemplo, se eu tirasse o meu else aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou só comentar o código aqui. Se eu tirar esse else, né, e a gente entrar na bandeira qualquer aqui, de novo, né, ou qualquer coisa aqui, tá, o que vai acontecer? Vou informar o consumo e agora vai dar um erro. Por quê? Porque a variável multiplicador, ela tanto não existe, quanto ela não tem valor nenhum, né? Então a gente não consegue seguir com a execução correta do nosso código. Beleza, pessoal? Então é isso aí, videozinho mais curto hoje, e qualquer dúvida entre em contato. Valeu, até mais, pessoal!